Fala, meu amigo trader, como vocês estão? Começando aqui mais uma aula, aula de número 3 do curso grátis aqui do YouTube de SMC. Galera, na aula passada a gente falou sobre choque e boss, né? O que que é o choque e o que é o boss. Nessa aula a gente vai aprender o que que é o order block. O que que são orders blocks, ó, onde que a gente pode buscar entradas, né? Juntos com gap, desequilíbrio, imbalance. Aí tem vários jeitos de falar, né? A galera do SMC fala gap, lá no fluxo é desequilíbrio, né? Tem imbalance também. O que que é o Fair Value Gap? É um buraco onde tem um desequilíbrio de mercado, onde o mercado ele pulou, digamos assim, ele saltou, deu um salto. Ele não teve retorno, ele só simplesmente ele foi de uma faixa de preço a outra muito rapidamente. Então isso a gente chama de desequilíbrio de mercado. E hoje nós vamos aprender como operar junto com eles. O que que é um order block? Vamos lá. Pessoal, o order block é a última vela de alta antes de uma vela de baixa, ou ao contrário, tá? A última vela de baixa antes de uma vela de alta. Então vamos lá, por exemplo, o mercado está vindo subindo aqui, certo? Topos e fundos ascendentes. Aí ele encontrou aqui no topo uma vela de alta, certo? Que finalizou o topo, e logo em seguida ele entrou uma vela muito forte de baixa. E o que que é isso aqui? Isso aqui valida um order block, tá? Um order block. Isso é um order block, que é onde o preço tende a segurar. Por exemplo, tava demanda, o preço reagiu a uma oferta fazendo um order block, última vela de alta antes de uma vela forte de baixa. Isso é um order block. E como que a gente valida um order block, né? Porque tem order block o tempo inteiro, né? A gente valida um order block quando ele tem pelo menos 3 velas, assim, forte, pelo menos pra mim, né, pra mim, eu gosto de explicar assim, então eu vou explicar da maneira que eu gosto de fazer. Então, assim, o order block pra mim, ele tem que ter 3 velas, tá. Uma vela de alta, no caso, terminando, né, a tendência, e 3 velas de baixa. Então essas 3 velas de baixa pra mim tem que ser importante, ela tem que ter volume, o volume tem que ser crescente, e as velas, tipo, né, no caso, crescentes para venda, tá, pessoal? O volume tem que ser forte de venda, tá? Não pode ter velas fraquinhas, porque senão eu não acredito muito. E no gap aqui, eu tenho que ter pelo menos um desbalanceamento, né? Um desequilíbrio de preço. Então, eu espero que a segunda vela dessas 3 velas seja uma vela muito forte, onde haja um desequilíbrio, o preço não volta para corrigir. Porque quando a gente tiver um choque com essas 3 velas, por exemplo, o mercado vem, vamos lá, o mercado ele vem subindo aqui, fazendo topos e fundos ascendentes. Encontrou um topo de order block, voltou em 3 velas aqui, o mercado fez o choque, ele volta para retestar sempre ou um Fair Value Gap ou um Order Block. E aí a gente pode fazer nossas entradas via Confirmation Entry, tá? Mas o Confirmation Entry eu deixo mais para quando há um boss. Eu não pego ele no toque, sabe? A gente monta o Order Block, coloca no toque, não. Eu espero que o mercado ele faça um outro choque além de encostar no order block ou no gap, né. Então a gente tem que cuidar com isso aí. Vou dar um exemplo aqui do lado aqui, ó. O mercado ele fez 3 order blocks aqui, certo? Qual order block é válido? Este aqui, ó, o extremo, tá? Essa região extrema aqui, para mim, é a melhor região de operação. Por quê? O mercado ele rompeu um choque, fez uma mudança de característica de alta para baixa. O mercado veio retestar ou uma região de gap, tá? Ou uma região de order block, que são essas velas aqui. E aí a gente coloca nossa ordem aonde? Geralmente 50% do bloco, tá, pessoal? Se você coloca no gap, 50% do bloco, você coloca a entrada no 50% do bloco com stop logo acima do order block. Ou se você entra no order block, você coloca a entrada no 50% do order block com o stop logo acima. Você pode colocar aqui também, ó. Você pode jogar, se, por exemplo, a tua ordem já na entrada desse order block. Não está errado. Mas para você que está começando, iniciante,
e não tem muito gatilho, é sempre bom colocar em 50%, porque se você perder uma quantidade muito pouca. Por exemplo, aqui, ó, aqui você ia pegar 9 vezes o risco se você fizesse até onde o começo da estrutura, sabe, onde iniciou os order block, então é um trade bom. Mas geralmente se busque 2 para 1, 3 para 1, que já vai ficar legal teus trades iniciais, tá. Então é mais ou menos isso. E aqui, por exemplo, no gap, pessoal, no gap, vamos ver quanto que a gente pegaria? No gap, 3 vezes o nosso risco retorno. No gap, se você quiser ser mais cauteloso ainda, você pode colocar até o teu stop loss um pouco acima da vela aqui, ó. Se ele estopar, você entra um pouquinho acima. Então você busca regiões assim onde você possa entrar e com stop curto para alvos longos. Nunca uma entrada assim que vai pagar 1 para 1, porque uma entrada de 1 para 1 é tipo um risco muito alto. Então, se você perde uma vez, você já vai ficar negativo tudo que você ganhou. Então, tem que cuidar com isso. E, e é isso, pessoal. Agora, vou colocar até um exemplo aqui de como fazer um order block. No caso, se for de compra, né? Vamos lá. O mercado ele vem caindo, tá? O mercado ele vem caindo e ele encontra daí um order block, que seria uma vela de baixa antes de uma vela forte de alta. Então a gente tem nisso aqui um order block, só que de região de alta, tá? Por exemplo, o mercado ele vem caindo, encontrou esse order block aqui, rompeu, fez um choque, voltou no Fair Value Gap ou no order block e foi para cima novamente. Então aqui temos o choque, que é a mudança característica de baixo para alta. Aqui temos a vela que deu início ao choque, tá? E aqui a gente pode ter, por exemplo, pode colocar mais umas aqui, uma aqui e uma aqui. Aí. Então, o nosso FVG é onde tem o buraco em vão do que sobrou. Então, ou seja, o único espaço vago que tem entre uma vela e outra é esse espacinho aqui, ó. A gente não conta o espaço onde a vela foi tomada pela outra parte, sabe? Pela outra vela. Então a gente usa somente o meio que não foi visitado entre a primeira e a terceira vela. E aí fica valendo nosso Fair Valor, nosso FVG, tá? Então é essas operações que eu gosto muito de pegar no mercado financeiro, porque elas têm uma assertividade muito boa. Por exemplo, aqui o mercado fez o choque, voltou, testou o FVG no 50% do bloco, eu coloco o meu stop loss logo abaixo aqui do preço do desequilíbrio e busco 3 vezes meu risco retorno. Não é muito, se você for ver assim, ó, é um risco muito baixo, porque se eu colocasse, digamos, R$ 100 aqui, eu ganharia trezentos reais. Então a gente tem que buscar sempre operações com no mínimo 3 para 1, tá, pessoal? No mínimo. E quando a gente tem um boss alinhado, que é a quebra de estrutura, né? Por exemplo, ele fez um choque, tá? E aqui ele já montou um boss. Aqui ele montou um boss, que é uma quebra de estrutura. Então a gente ainda valida ainda mais nossa entrada, porque daí a gente tem um POI de qualidade. E o nosso POI vai para onde? Por exemplo, o mercado fez aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. O mercado ele fez aqui, ó. O mercado ele veio, fez mais uma vela negativa aqui, e daí ele fez uma vela positiva. Vamos colocar aqui, menorzinho. Aí. Aí, ó, pronto. Agora ele fez um boss. Então o boss, ele valida muito mais nossas entradas, por quê? Porque ele quebrou a estrutura, então agora mudou real a tendência, agora foi confirmada que a tendência, além de ser, mudar a característica, ela foi quebrada a estrutura que validou a mudança de baixa para alta. Então a gente busca sempre operações no order block. Que daí a gente tem um POI de qualidade, então quando o mercado voltar a retestar essa região, a gente pode buscar por compras novamente. Por exemplo, ele volta em 3 ondas aqui e a gente faz a nossa compra aqui na metade do bloco com pelo menos 3 vezes nosso risco retorno, igual a gente está explicando. E galera, a gente hoje expliquei para vocês aí como que é order block, fair value gap e alguns tipos de operações. Nas próximas aulas, a gente vai estar estruturando métodos o que que é inducement, o que que é o liquidez, o que que é o sweep de liquidez, como que a gente pode estar operando em regiões que
que tem esse tipo de captura de liquidez. E porque muitas vezes o mercado ele pode vir capturar essa liquidez aqui, ó, colocar como capturar essa liquidez interna dele aqui, ó, e você pode ter tua entrada aqui embaixo. Ou seja, o mercado ele fez uma liquidez interna para ser capturado, pegar os stop de quem comprou aqui e entrar com o institucional logo abaixo. Não quer dizer que o institucional não pode estar aqui também, porque o institucional ele vai colocando ordem para ser capturada, né, ordem limite às vezes. Aqui, por exemplo, assim, ó, ele deixou tuas ordens tudo posicionada nesse order block aqui. Colocou lá um, 2, 3, 4. Aí o mercado veio, capturou essas ordens, certo? Ativou, jogou o mercado lá para cima. Quando o mercado volta, ele bota as ordens aqui, ó. Então o mercado tende a segurar. Só que às vezes o cara deixa as ordens dele posicionadas aqui e aqui, galera, e compra aqui. Quando o mercado volta para testar, ativa essas ordens deles aqui de compra e o mercado desce aqui embaixo, mais ou menos aqui, estopando todos os que estavam comprados aqui e ativando as ordens dos institucionais. Então ele volta a subir. Então a gente tem que tomar tomar muita cautela para não entrar errado. E uma das maneiras que eu mais falo pra galera é assim, ó, sempre coloque a tua entrada onde você coloca teu stop loss. Por quê? Porque geralmente é nessa que o institucional vai pegar você. O mercado, por exemplo, ele vem aqui, tendência de baixa, descendo, descendo, descendo. Aí beleza. Depois ele faz uma tendência de alta, captura isso aqui e faz isso aqui, ó. O que que é isso aqui, pessoal? Vou tirar esse exemplo aqui, pra vocês entenderem melhor. Vamos lá. O mercado ele colocou várias ordens de compra. O institucional vem comprando, comprou aqui, comprou um pouquinho aqui, comprou um pouquinho aqui. Daí beleza. Aqui ele colocou uma ordem muito grande, então o mercado ele fez o rompimento desse topo e ativou todas essas ordens deles. Então, toda vez que o mercado voltar para essas ordens aqui, ele vai ter compra, certo? O mercado vai ter compras. Então, quando o mercado ele vem capturar essa liquidez interna que gerou aqui, o mercado ainda está comprando aqui. Porém, ele coloca a venda aqui em cima forte para justamente ativar essas ordens dele aqui e capturar a liquidez interna dos que já estão comprados, que é o varejo, enquanto isso o stop dele tá onde? O stop do cara tá aqui, ó. Então o cara tá comprando tudo isso aqui, ele comprou tudo isso aqui, o stop dele tá aqui e você tá entrando aqui com o stop aqui, entende? Então o mercado ele vem capturar a tua liquidez e ativar todas as ordens deles aqui, ou seja, o cara vai ficar comprado toda essa região aqui, ó. Enquanto isso o mercado vai lá para cima. Então é assim meio que a gente valida nosso order block, nosso fair value gap, nossos contextos de compras. Mas isso que eu ensinei agora aqui sobre capturas de ordens, a gente vai aprender no próximo módulo, tá? O módulo de fluxo, de Wyckoff. Então vocês fiquem ligados aí que logo menos a gente vai começar a estar trabalhando com esse tipo de operações, beleza? O SMC é uma introdução ao mercado. Então a gente trabalha no SMC uma introdução para quem está aprendendo. Não que eu não opere também, mas o meu operacional é junto com o SMC, o fluxo e o Wyckoff. Então, tipo, eu espero o mercado montar uma estrutura, uma acumulação, uma distribuição, uma reacumulação ou uma redistribuição. Entro a partir do movimento, de fluxo, espero um choque, né, um BOS e tal e eu entro quando o mercado retesta essas regiões, tem absorções, desequilíbrio do preço, uma forte demanda, uma forte oferta e a gente entra junto, beleza? Galera, então é isso, próxima aula a gente vai falar sobre liquidez, sweep de liquidez e algumas outras coisinhas más, beleza? Valeu!